Levanta tuas mãos. Começa a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em tua vida, por tudo que Ele vai fazer na tua vida, por saúde divina, por suprimento, porque Ele é a tua força, Ele é a tua alegria. Obrigado, Pai. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado pelo teu sopro de vida em nós, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Reconhecemos que tudo que somos, que tudo que temos vem de Ti, Senhor. Sem a Tua presença não somos nada, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você pode agradecer a Deus? Abre a tua boca, faz uma oração, diga obrigado, Senhor. Se estou aqui é porque você me conduziu, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Senta um pouco. Aleluia. Glória a Deus. Deixa acesa as outras para ficar mais claro. Obrigado. Aleluia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós temos uma visitas de casa. 2 visitantes que são de casa, porque a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. O pastor Will, da IAR. Vem para cá, Will, vem para cá, Will. E temos o Chico. Chico, fica de pé aí, Chico. Uma salva de palmas para esse homem de Deus, ungido, capacitado aí por Deus. Vamos trazer um dia Chico aí também. O Will, ele é presidente da igreja IAR, Igreja Avivamento e Restauração. Fica aqui, Will, é seu. E nós vamos receber a palavra de Deus através desse homem. Creia, abra seu coração, abra seu espírito. Deus vai falar hoje de uma forma sobrenatural. Você crê comigo? Amém. Glória, não é mais um culto. Diga comigo, esse não é mais um culto. Amém, aleluia. Will, o louvor está à sua disposição. O diácono, por favor, traga o lenço do Covid. Obrigado, querido. Boa noite, gente. Graça e paz. Amém. Aleluia. Pessoal do louvor, obrigado. No final a gente celebra mais um pouco. Aleluia. Então, que bênção, que honra, que privilégio estar aqui com vocês essa noite. Agradecer o pastor Márcio, meus amigos e irmãos preciosos, né? Marco Duque, pastor Silvio, pastor Moisés. Pessoal que a gente já tem realmente uma relação de longas datas, né? Pastor Moisés foi meu professor no Rema. Né? Parece que fica mais velho quando eu falo assim do senhor, né? Profeta Marco Duque é uma grande bênção na nossa vida, no nosso ministério. Pastor Márcio também. Então, para a gente, é uma honra estar aqui com vocês. Amém? E eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas, vai continuar fazendo grandes coisas aqui essa noite. Antes da gente entrar na palavra, eu quero cumprir aqui a missão que me foi dada com muita alegria, porque eu gosto bastante de literatura, de livros, né? E foi me dado aqui, na verdade, pedido para eu escolher, e eu citei aqui 2 livros que eu gosto muito, que eu já li algumas vezes, né? Esse livro aqui, Poderoso, do irmão Kenneth Hagin, que é 5 impedimentos para o crescimento na graça. Quem aqui já leu esse livro? Esse é aquele livro que algumas pessoas que não têm o costume da leitura, né? Fica fácil de você ler, que ele é bem fininho. E aqueles que gostam de ler, dá para ler num dia, 2 dias, ler rapidinho, mas tem um conteúdo aqui muito, muito poderoso, né? Inclusive no nosso aniversário aqui do nosso ministério agora há pouco, né? O profeta Marco Duque estava lá, pastor Silvio, eu preguei sobre esse assunto. Foi um tempo precioso, muito bom mesmo. E esse outro livro é algo que eu quero também mencionar hoje à noite, né? Pregar um pouco sobre essa noite, que é o Espírito Santo dentro de nós e sobre nós. Né? A dupla obra do Espírito Santo, ele dentro de nós, nos ajuda a ser um crente, né? Ser um cristão verdadeiro, andar na palavra, o fruto do Espírito, e sobre nós nos capacitando, nos levando a viver a vida e cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Então, se você puder adquirir esses livros, irmãos, são livros preciosos e poderosos que vão abençoar a tua vida, amém?
E eu costumo também dizer que lá na nossa igreja a gente também tem essa livraria, né? Tem livraria. E eu costumo dizer que é o melhor presente que você pode presentear alguém nessa época de final de ano, não é assim? Que você pode realmente dar alguns presentes, uma roupa, enfim, tantas coisas, mas de alguma forma não vai haver uma mudança significativa na vida de uma pessoa. Concorda comigo? Você dá uma camisa, dê um sapato, é bênção, glória a Deus. Mas não vai haver uma mudança significativa. Mas um livro baseado na palavra de Deus tem poder para mudar a vida das pessoas. Amém? Então, se você puder adquirir para você ou para presentear alguém, vai ser uma grande bênção. Amém? Vocês estão prontos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Aleluia. Romanos, capítulo 8. Verso 26. E eu quero falar um pouco hoje justamente sobre essa pessoa maravilhosa, preciosa, que habita em cada um de nós, mas que também é Deus, que veio para nos ajudar, para interceder e para nos levar tantas coisas preciosas da parte de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo. O tema da palavra dessa noite é a ajuda do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu gosto muito de falar sobre esse tema, de ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo e realmente crer nisso na nossa vida diariamente, porque, de fato, nossa vida cristã, toda ela está baseada na pessoa do Espírito Santo. Quando nós chegamos numa igreja, chegamos em alguma reunião, onde nós começamos a ouvir a palavra de Deus, e agora a gente crer no Senhor Jesus, o Espírito Santo ele já está agindo em nossa vida desde esse momento. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, eu e você chegamos um dia na igreja, levantamos a nossa mão, entregamos nossa vida a Jesus, mas eu não sei você, eu lembro o dia que eu aceitei a Jesus. E eu lembro o dia como eu estava sendo influenciado pela palavra, pelo ambiente daquela igreja, mas eu tinha o desejo de levantar as mãos para aceitar Jesus, eu tinha o desejo de sair do meu lugar, mas parecia que tinha algo me prendendo. Foi assim com você? Né? Parecia que tinha algo segurando a minha mão para não levantar, me prendendo para não sair do lugar. E eu lembro que nesse momento que eu pedi ajuda, não ainda que eu nem falei, mas dentro do meu coração eu falei algo, eu considerei algo com o Espírito Santo ele me ajudar. Veio uma força, veio uma graça, eu pude levantar a mão, sair do lugar, vir na frente da igreja, porque ele testificou no meu coração que de fato eu precisava de Jesus. Então, quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo está lá. A Bíblia diz, Jesus disse, né, para Nicodemos, que importava nascer de novo. Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, novo nascimento, ele já é gerado, ele já é feito em mim e você pela pessoa do Espírito Santo. Então nós começamos agora a nossa vida cristã, é uma vida nova, nós começamos a ler a Bíblia e alguém já disse que a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está junto com você. Então você começa a ler a Bíblia e o Espírito Santo está ali junto com você, ele ensinando, esclarecendo a você. Você não entende muito o que está lendo, mas de repente vai chegando revelação. Ou seja, quem é que é o nosso mestre? Quem é o nosso guia? O Espírito Santo. Então nós começamos a caminhar e vamos crescendo na igreja, vamos nos envolvendo nos departamentos, começamos a servir ao Senhor. E essa inclinação, porque a Bíblia diz que ele opera em nós o querer e o efetuar, também é do Espírito. Então ele vai nos inclinando, vai nos convidando, vai nos puxando mais adentro, aonde a gente começa a servir, e agora a gente precisa de capacitação, porque a gente até tem algumas habilidades que nós desenvolvemos no dia a dia, mas muitos de nós, quando chegamos na igreja, a gente não tinha muito entendimento. A gente viu aqui o pessoal do louvor tocando, cantando muito bem, né? Possa ser que alguns já tocavam antes de ser cristão, mas possa ser que alguns aprenderam na igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai distribuindo dons e talentos a cada um de nós. Não é assim? Eu estou aqui ministrando hoje para você, e se você me conhecesse há mais de 20 anos atrás, era impossível estar pregando para pessoas, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa que eu chegava na sala de aula e meu desejo era entrar mudo e sair calado. Eu era aquela pessoa na sala de aula que eu brinco que quando tinha o trabalho em grupo, eu era aquele que segurava a cartolina. Amém? Porque eu não queria falar na frente de ninguém, eu não tinha essa desenvoltura, mas lendo a palavra de Deus, eu entendi o que Jesus falou, que naquele momento que nós vamos falar, não somos nós que vamos falar, mas é o Espírito Santo que vai falar por intermédio de nós. Então comecei e nós começamos a crescer e vamos nos envolvendo, chegamos a ministério, a unção é liberada e tudo isso vem de quem? Diga assim comigo, do Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo, ele está na nossa vida desde quando nós chegamos na igreja, quando nós nascemos de novo, enquanto nós vamos crescendo, enquanto nós vamos caminhando. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, uma das coisas que vai ter em nossa vida, que vai ser o sinal, a garantia, é o selo do Espírito Santo, que vai fazer com que você suba naquele dia do arrebatamento, é o Espírito Santo estando dentro de você. Então, em toda a vida cristã, diga assim comigo, em toda a vida cristã, o Espírito Santo, ele está nos ajudando. Você concorda comigo? Então, esse texto aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 26, vamos ler aí, por favor. A Bíblia diz, da mesma maneira também, o Espírito ajuda. Repita comigo, o Espírito ajuda. Só até aí, as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, esse texto é um texto muito rico. Quando nós vamos para o original, o grego, a qual foi escrito o Novo Testamento, e a gente vai entender como funciona essa ajuda. A palavra aqui no grego é uma palavra bem longa e até difícil de se pronunciar, mas eu vou tentar aqui, é sunanti lambanumai. E essa expressão, ela significa ajudar, pegar junto com ou contra alguma coisa. E ela nos leva a entender que vai ter uma ajuda, mas vai ter uma ajuda de uma forma de cooperação. Eu gosto de dar esse exemplo. Imagine que esse púlpito aqui, que não é o caso, ele fosse muito pesado e eu não tivesse uma condição de tirar ele do lugar e levar para outro lugar. Digamos que eu quisesse remover ele, tirar daqui e levar para um canto, e eu não conseguisse. Então, digamos que eu chamasse meu irmão Chico para ele me ajudar. E o que seria essa ajuda? Essa ajuda não seria eu ficar parado e Chico pegar o púlpito sozinho. Porque se fosse assim, não seria ajuda, seria ele fazer o trabalho todo. Você concorda comigo? Mas essa ajuda também não seria Chico ficar parado e eu pegar o púlpito sozinho. O que seria ajuda? A ajuda seria eu pegar de um lado, Chico pegar do outro, e a gente iria conseguir remover aquilo que a gente não está conseguindo. Está dando para entender isso aqui? Essa palavra ajuda aqui nesse texto, quando a Bíblia diz que o Espírito ajuda nossas fraquezas, ele tem a ver com isso, que o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer coisas que naturalmente a gente não tinha condição de fazer. A palavra fraqueza aqui no original, ela não tem ideia de pecado, porque quando a gente pensa essa palavra fraqueza e crente, a gente associa logo, é pecado. Alguém que está fraco é pecado. Mas o termo aqui de fraqueza, ele significa uma falta de capacidade, uma debilidade. Ou seja, é justamente eu não tenho força suficiente para remover, para levantar, e agora Chico, ele me ajudou. Ele tirou daqui, juntamente comigo, e levou para outro lugar. É justamente isso que o Espírito Santo ele faz na minha vida e na tua vida. Tem coisas que sozinho a gente não consegue vencer. Tem coisas que sozinho a gente não consegue remover. Tem coisas que sozinho a gente não consegue passar. Mas o Espírito Santo é aquele que ajuda a mim e ajuda você. Qual é a dificuldade da igreja hoje? É que muitas vezes a gente sai do que a Bíblia nos ensina e saímos para um desequilíbrio. A gente vai encontrar a parte da igreja que está fazendo tudo sozinho, baseado na sua força, baseado no seu mérito, baseado naquilo que ele sabe, na sua força braçal, e muitos vão se frustrar. Por quê? Porque às vezes vai ter coisas que eles vão emperrar, eles não vão conseguir vencer, não vão conseguir avançar, a não ser que tenha a ajuda do Espírito Santo. Então eles tentam, bate, mas existe um limite e agora não consegue romper. Outra parte da igreja, ela ficou em um lugar onde ela sabe que tem uma ajuda do Espírito Santo e agora ela não quer fazer nada. Existe um louvor, e eu falo isso com muito cuidado, né? Mas a letra desse louvor, ela não é bíblica. A letra do louvor vai dizer assim: Espírito Santo, ore por mim. Irmãos, se isso fosse verdade, ninguém orava. Não é assim? Porque se a gente soubesse que o Espírito Santo iria orar pela gente, quem é que ia fazer a oração? Se a oração do Espírito Santo é a oração perfeita. Então a igreja entrou em um lugar onde ela diz: Espírito Santo, ore por mim. E agora o que é que parte da igreja faz? Ela não ora, ela não clama, ela não entra no lugar de oração. Por quê? Porque na mente dela, quem ora por ela é o Espírito Santo.
E existe outra parte onde ela quer fazer tudo na base da força, sem contar com a ajuda do Espírito Santo. Mas glória a Deus que nós estamos aqui e a palavra tem chegado a mim e a você e nós entendemos que existem coisas que nós vamos fazer, mas a gente não vai fazer sozinho, a gente vai fazer com a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não vai orar por mim, mas ele vai me ajudar na oração. Ele vai guiar minhas orações. Ele vai direcionar minhas orações. E o texto aqui, ele vai dizer que muitas das vezes isso é feito com gemidos inexprimíveis. Palavra inexprimíveis aqui no original, ela significa palavras que não são articuladas. Ou seja, palavras que a gente não pode articular, palavras que são faladas, mas a gente não consegue entender. A gente costuma usar um exemplo disso em relação à criança. Crianças, ela não consegue ainda, uma criança novinha que está começando a falar, ela não consegue ainda articular as palavras. Presta atenção nisso aqui. Ela vai falar coisas, mas ela ainda não fala de uma forma tão correta. Agora, algo que é interessante é que o pai e a mãe, que está constantemente com a criança, entendem. Não é assim? Então, eu vou dar um exemplo para você da minha filha, ou na minha casa, meus sobrinhos, às vezes pedia água e falava assim, água. Aí alguém de fora diz assim, que é isso aí? Água, mas quem é da casa entende, que é água. Não é assim? E aí, daqui a pouco, falavam outra palavra, ninguém entendia. Mas o pai e a mãe entendem. Então, quando a Bíblia diz que nós falamos gemidos inexprimíveis, a Bíblia está dizendo que nós vamos usar palavras que não são articuladas. Palavras que nós não entendemos. A Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, nós falamos mistério com Deus. Nós que estamos ouvindo aquilo que nós estamos falando, a gente não entende, porque a gente não consegue articular aquelas palavras. Mas o pai que está ouvindo, ele está entendendo tudo. Tanto é que a Bíblia diz que a gente está orando de fato. A Bíblia diz que o nosso espírito ora bem. Quando nós oramos na oração do Espírito, porque é uma oração perfeita, é a oração que nós oramos com a ajuda do Espírito Santo. Ninguém ora em línguas sozinho. Não tem como orar em línguas se o Espírito Santo não me der a linguagem sobrenatural. Mas, irmãos, veja como acontece essa ajuda. Veja, algo que muitas vezes, muitos de nós tivemos dificuldade quando fomos batizados no Espírito Santo, é por conta de um ensinamento errado que a gente achava que o Espírito Santo ele ia pegar a nossa boca e ele ia fazer tudo sozinho. Não era assim? Então, nos ensinaram que você ia para frente da igreja, talvez você dobrasse seu joelho e você começava a dar glória. Né? E era a glória que sobe, glória que desce, e você dava glória, e não saía nada. Por quê? Porque você ficava pensando, o Espírito Santo vai vir, vai pegar a minha boca e ele vai falar sozinho. Mas veja, o Espírito Santo não vai fazer sozinho, o Espírito Santo vai ajudar a mim e a você. Então, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá as línguas, mas quem falava eram os homens. E esse processo ainda é o mesmo. Quando nós oramos em Espírito, o Espírito Santo nos dá a linguagem sobrenatural, mas quem abre a boca para orar e para falar somos nós. Isso é em tudo na vida cristã. Eu estou aqui pregando para você, mas se não tiver o Espírito Santo, não é uma pregação, é uma palestra. Pode ser algo motivacional, sabe? E não estou dizendo que isso não tenha o seu devido valor, mas o que é que vai promover mudança? O que é que vai promover impacto? É justamente, enquanto eu estou falando, a unção do Espírito Santo está alcançando a tua vida. Esse dia nós estávamos numa mentoria com o apóstolo Sejão, ele dá cobertura ao nosso ministério, e a gente estava tendo um tempo de ensino com ele, e ele falou algo muito poderoso. Ele disse assim, a unção não é apenas aquele momento onde você está no culto e coisas estão se movendo e acontecendo. Mas é justamente quando todo mundo se cala. E o que é que vai acontecer depois desse momento? Não é poderoso isso? Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que ajuda a mim e a você em toda a vida cristã. É aquele que nós ouvimos uma palavra no culto, mas aquela palavra continua martelando no nosso coração e na nossa mente. Ela continua falando com a gente no domingo à noite. Ela continua falando com a gente na segunda-feira, na terça-feira no trabalho. Você está dirigindo o seu carro, mas você está pensando naquela palavra. Você lembra daquele louvor ungido. E o Espírito Santo continua trabalhando. O culto parou, o louvor parou, mas a unção, a ajuda do Espírito Santo continua em mim e em você. Então, irmãos, nós precisamos demais da ajuda do Espírito Santo. Posso ouvir amém?
Nós precisamos desenvolver mais e mais, buscar mais e mais, interagir mais e mais com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é precioso demais para a nossa vida. Nós não vamos conseguir viver a vida cristã se não for com a ajuda do Espírito Santo. E com a ajuda dele, a gente vai fazer grandes coisas. Por quê? Porque em todo o tempo ele vai ajudar a mim e vai ajudar você. Vai nos direcionar, vai nos guiar. Sabe, vai fazer coisas que a gente, até mesmo em relação deixa eu falar isso aqui agora pelo Espírito Santo, até mesmo em liberar um perdão. Até mesmo em você estar em ambientes, estar em lugares, estar em família, e de repente coisas acontecem, e a gente fica tão chateado, às vezes até magoado com aquela situação, com aquela palavra, com coisas. Mas lembra que eu falei? Que o Espírito Santo ele continua falando e agindo, mesmo quando o culto para, mesmo quando o louvor para. E é justamente nesse momento que vai vir aquela palavra sutil no meio do teu coração. Perdoa. Libera um perdão. Faz algo para trazer para perto. Faz algo para trazer paz. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai ajudar a minha vida e a tua vida em todos os momentos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, essa palavra ajuda no original, ela dá a entender com pegar junto com, ajuda em conjunto, trabalhar junto com, lutar para obter juntamente com e trabalhar ao lado de alguém. Ou seja, Deus disponibilizou, Deus enviou, aprove a ele que o Espírito Santo viesse habitar em mim e em você, e isso a gente não pode ser indiferente com isso. A gente não pode achar que não é nada demais. Não, irmãos, tem um valor, tem algo poderoso disponível dentro de mim, dentro de você. Sabe que às vezes a gente busca soluções, e a gente busca coisas, e a gente busca tantas situações, às vezes até mesmo palavras, às vezes até mesmo conselhos, mas dentro de você está o Espírito de conselho. Dentro de você está o espírito de sabedoria. Dentro de você está o espírito de temor do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que você precisa para viver a vida cristã já está disponível dentro de você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vá comigo para o livro de Gênesis. E a gente vai perceber que isso está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia a gente vai ver que existe ajuda do Espírito Santo em todos os processos. Gênesis capítulo 1. Versículo número 2. Oh, glória a Deus. Vamos ver a criação e a gente vai ver que o Espírito Santo está lá, fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho, desenvolvendo coisas, e é algo tão precioso. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Você achou aí? A Bíblia diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Tinha nada. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, diga comigo, o Espírito de Deus, só até aí, se movia sobre a face das águas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada ainda acontecendo, mas algo já estava se movendo. Deus vai criar e nós entendemos a questão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A criação, a gente vai entender que a Trindade está lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente vai ver os versículos anteriores, tudo que Deus está criando, Deus ele está falando, haja, haja, haja. E quando chega no versículo 26, ele diz, façamos. Ou seja, ele não está só ali. Deus Pai não está só, mas nós entendemos a Trindade ali na criação. E agora no versículo 2, a gente percebe que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Essa palavra no original, agora no hebraico, essa palavra se movia, significa que o Espírito Santo estava gerando. Uma certa tradução desse termo, ele vai dar como alguns pássaros, como uma águia. A gente não usa muito esse termo porque, às vezes, para a gente parece um pouco não tão bom de falar. Mas é como um pássaro que está chocando os seus ovos. Sabe? Ele está ali, assim, em cima dos seus ovos, e ele está aquecendo. E essa atitude dos pássaros vai fazer com que aquele ovo não seja diferente do que a gente frita em casa e que vai nascer um próximo pássaro.
Porque tem alguma coisa sendo aquecida, tem alguma coisa sendo gerada, e isso conta com esse ambiente, com essa atitude. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo ele está gerando, ele está se movendo, ele está, preparando o ambiente, até que no versículo 3 nós conhecemos que veio a palavra de Deus, haja luz e houve luz. Então o Espírito Santo está lá. Posso ouvir um amém? Agora, escuta isso. Se Deus, que é Deus, ele contou com a ajuda do Espírito Santo na criação, quem dirá a mim e a você? Seria presunção da nossa parte achar que nós não precisamos ou não deveríamos contar com a ajuda do Espírito Santo. Se o próprio Deus, na criação, ele conta com a ajuda do Espírito. Ele trabalha em sintonia com o Espírito. Ele trabalha em harmonia com o Espírito Santo. E a gente vai ver isso em todo o Antigo Testamento. Deus liberando pessoas, liberando palavra, mas a forma como Deus fazia isso era justamente pela pessoa do Espírito Santo. Então Deus ungiu homens no Antigo Testamento para fazer coisas para ele, ser usado por ele, homens como reis, sacerdotes, profeta, e o Espírito Santo vinha para que eles fizessem algo proveitoso. O Espírito Santo não habitava dentro deles por causa da natureza pecaminosa, mas vinha para capacitar para que eles fizessem. Ou seja, eles só faziam quando o Espírito Santo vinha. Enquanto o Espírito Santo não vinha, eles eram homens comuns. Mas na hora que o Espírito Santo vinha, eles eram homens extraordinários. Ei, entenda isso. Enquanto eu e você não tinha o Espírito Santo, nós éramos pessoas comuns. Mas agora que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós somos pessoas extraordinárias. Oh, glória a Deus! Eu gosto de pensar sobre isso. Sobre Sansão. Ensinaram, hoje, graças a Deus, até porque eu não ando mais na escola de criança, mas antigamente se ensinava a gente que Sansão era um cara alto, forte, e por isso ele tinha força, não é assim? E que quando cortaram o cabelo dele, foi embora a força de Sansão, porque a força de Sansão estava no cabelo. Eu quero te dizer, mentiram pra gente. Amém? A força de Sansão não era o seu porte físico, até porque quando ele chegava em ambiente, pessoas diziam, é essa aí que é Sansão? Porque elas não viam um porte físico que chamasse atenção. A força de Sansão não era o cabelo, o não cortar o cabelo era a aliança que tinha, entende? Mas a força de Sansão era o Espírito Santo. E um dos versículos que mais nos coloca temor na Bíblia é um texto em Juízes que diz que Sansão havia sido preso e disseram a ele, olha Sansão, está vindo aí teus inimigos. E Sansão ele disse assim, olha, eu vou me levantar mais uma vez, como eu já fiz antes, eu vou lutar contra eles e eu vou vencer eles. Mas a Bíblia diz que ele não sabia mais que o Espírito Santo estava com ele. Acabou-se Sansão. A derrota de Sansão foi quando ele quebrou a aliança e agora o Espírito Santo não vinha mais. Porque quem era a força de Sansão? Quem era a ajuda de Sansão? Diga comigo, o Espírito Santo. Então Davi, ele entendeu isso cedo. A Bíblia diz, é maravilhoso como nós sabemos que 1 Samuel capítulo 17, Davi ele vai lutar contra o gigante, e ele vence o gigante. Mas a gente muitas vezes esquece do que diz no capítulo 16. O capítulo 16 é quando Samuel ele vai na casa de Jessé e, dentre a questão de indas e vindas dos irmãos de Davi, ele unge Davi. Então, a unção veio sobre Davi. E agora, no final do capítulo 16, diz que Davi tocava a harpa, adorava o Senhor e Saul estava sendo atormentado por demônios. Mas enquanto Davi louvava, Davi adorava, os demônios batiam em retirada. Porque agora tinha algo que não era apenas o tocar bem. A Bíblia diz que ele tocava bem, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Então, no capítulo 17, ele vai para cima de Golias. Mas por que Davi ele vai para cima de Golias? Eu vou te dizer. Porque Davi agora era um homem ungido. E um homem ungido, uma mulher ungida, ela não vai temer circunstâncias, não vai temer gigantes, não vai temer adversidade. Por quê? Entende que Deus está com ele. Entende que vai ter a força do Espírito, vai ter a ajuda do Espírito, vai ter a direção do Espírito. E agora vai vencer toda e qualquer dificuldade, porque tem a ajuda do Espírito Santo. E eu quero te dizer, irmãos, essa ajuda do Espírito Santo está disponível para mim e para você essa noite. Oh, glória a Deus! Lucas, abra por gentileza aí, Lucas capítulo 4.
Então a gente vai andar todo o Antigo Testamento e a gente vai perceber isso. A ajuda do Espírito Santo. Homens sendo levantados, pessoas sendo usadas. E, irmãos, é maravilhoso. Como que era só um vislumbre, era só algo, sabe, rapidamente. Eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Mas, irmãos, esses homens fizeram coisas sobrenaturais. Não é assim? A gente lê a Bíblia, a gente fica admirado como aqueles homens conseguiram, sabe, fazer tantas coisas, tantas conquistas, tantas coisas profetosas, e agora a gente entende, e a gente muitas vezes olhamos as circunstâncias, olhamos o que elas passaram, e a gente pensa, rapaz, isso está muito distante de acontecer na nossa vida, mas eu quero te dizer, hoje está muito mais propício para acontecer comigo, com você. Porque eles tinham o Espírito Santo vindo sobre eles para capacitar para um fim proveitoso. Hoje o Espírito Santo não fica vindo e saindo. Ele veio para dentro de nós e ele está em nós para sempre. Oh, glória a Deus. Agora ele não sai, ele não vem no domingo e sai na segunda. Ele não vem na terça e sai na quarta. Não, ele habita dentro de você todos os dias. Está disponível para te ajudar, para te direcionar, para te guiar, para te levar a fazer grandes coisas para Deus. Posso ouvir amém? Lucas capítulo 4. Vamos ler do versículo 14 em diante. Então, Deus criou as coisas e o Espírito Santo estava lá. Posso ouvir amém? Os homens do Antigo Testamento fizeram coisas e o Espírito Santo estava lá. Agora nós vamos ver Jesus. Então, como é que Jesus vem à Terra? A Bíblia diz que a sua mãe não havia conhecido o homem, mas cumprir o chamado, ele vai cumprir o propósito, ele vai morrer por mim e por você, ele vai fazer toda a missão que o Pai deu a ele, mas nós entendemos que ele não faz. Em Lucas capítulo 4, versículo 14, olha o que a Bíblia diz. Então, Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, oh, glória a Deus, voltou para a Galileia, relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Adianta um pouco para o versículo 18. Lucas 4, 18. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, ele chega na sinagoga, é dado a ele o livro do profeta Isaías. Então, naquele tempo, não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Eram os rolos, os pergaminhos. E Jesus, eu gosto da expressão, a Bíblia diz que Jesus acha aquela palavra. Quando nós ouvimos que Jesus acha aquela palavra, eu também lembro muito que quando novinho convertido, eu fui ensinado dessa forma, de que nós deveríamos ir ler a Bíblia e a gente deveria achar uma palavra. Mas a gente pegava a Bíblia, fechava os olhos e dizia assim, deixa eu abrir aqui a Bíblia para eu ler um texto. E aí você sabia mais ou menos onde você queria achar, né? Normalmente você queria uma palavra boa, você ia lá mais ou menos para o meio para achar no livro de Salmos.
Ninguém ia para o final para achar Apocalipse, não é verdade? Só ia para o meio para achar uma palavra boa. Senhor, meu pastor, nada me faltará, né? Mas quando a Bíblia diz que Jesus achou, não quer dizer que ele abriu de todo jeito e disse, eita, de repente está aqui o tal versículo. Não, Jesus sabia o que a palavra dizia a respeito dele. Ei, irmãos, presta atenção. Você precisa saber o que a palavra diz a seu respeito. Você precisa se achar na palavra. Você precisa se achar na Bíblia. Você precisa se achar naquilo que a Bíblia fala ao teu respeito. Amém? Então Jesus achou. E o que foi que ele achou? Esse texto poderoso de Isaías 61, a qual aqui em Lucas está escrito dessa forma. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Aleluia! Então Jesus, a partir daí, ele é um homem extraordinário. Aonde ele passa agora é milagres. Aonde Jesus chega, pessoas estão enfermas, Jesus toca nas pessoas, as pessoas são curadas. Aonde Jesus vai, tem pessoas que estão mortas, Jesus chama o morto para fora e o morto ressuscita. Aonde Jesus passa, pessoas estão pegando nele, tocando nele e estão sendo curadas. Mas tocaram na orla, mas não era a orla. Nós entendemos que não era o pano, o tecido, era a unção que ele carregava. Então a unção era tão forte, estava tão impregnada nele, e o poder do Espírito estava tão ativo nele, que mesmo ele passando, e ele nem ministrou, mas alguém tocou nele, essa unção foi liberada, e pessoas foram curadas. Irmãos, algo poderoso que eu quero te dizer, essa unção hoje está em mim, está em você. Oh, glória a Deus! Eu lembro que, alguns anos atrás, eu estava em uma célula, é um grupo que nós temos de comunhão e de ensino da palavra nas casas. E tinha a mulher da casa, ela falou comigo, pastor, eu queria que na próxima semana a gente fizesse essa reunião na casa da minha irmã. A irmã dela de vez em quando vinha nesse grupo de ensino. E ela disse, é que minha irmã está com diagnóstico de câncer, ela vai fazer uma cirurgia, ela já tem um seio amputado e o médico agora identificou um câncer no outro seio e vai amputar o outro seio dela. E eu disse, tá certo, a gente vai. E na outra semana a gente foi para a casa dessa mulher. No final, nós oramos por ela. Na mente dela, a gente estava orando para que ela fosse fazer a cirurgia e corresse tudo bem. Mas, na nossa mente, que cremos no poder de Deus, a gente ora para que Deus faça a obra e cure as pessoas. Então, nós oramos por ela, impomos as mãos sobre ela e declaramos o poder de Deus sobre ela. E aí, isso foi mais ou menos num sábado. Na segunda ou na terça-feira, ela foi para o hospital para fazer a cirurgia. E o médico já tinha feito todos os exames, já estava tudo preparado, colocou ela na sala de cirurgia. Quando o médico abriu o seio dela, aquele caroço que antes era grande, ao ponto que se apalpava e ela sentia a dor, o caroço agora murchou, ficou do tamanho de uma ervilha. O poder de Deus murchou aquele câncer. Agora, eu te digo, eu não tenho poder para fazer isso, mas o Espírito Santo tem poder para fazer isso. Então, quando nós tocamos, é o Espírito Santo tocando. Quando nós falamos, o Espírito Santo vai usar a mim e a você. Ei, você entende como nós precisamos todos os dias da ajuda do Espírito Santo? Você entende como nós podemos fazer coisas, como nós podemos liberar coisas, como nós podemos ser usados por Deus, e isso vai ter algo tão sobrenatural, porque não é por causa de nós, é apesar de nós. Agora, ele vai contar comigo, com você. Lembra da questão da ajuda? Tem a nossa parte e tem a parte dele. Quem vai impor as mãos somos nós, quem vai curar é ele. Quem vai pregar somos nós, quem vai salvar é ele. Quem vai ensinar a palavra somos nós, quem vai transformar é ele. Você vai parar, mas o Espírito Santo vai continuar agindo na vida das pessoas. Oh, glória a Deus! Então Jesus agora ele é um homem ungido. E eu gosto do texto de Atos 10:38, que diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Mais uma vez nós vemos a Trindade. Deus Pai ungiu Jesus, Deus Filho, com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, por que Jesus fez o bem? Por que Jesus curou as pessoas? Porque o Espírito Santo ajudava Jesus no seu ministério. O Espírito Santo estava dentro dele, veio sobre ele,
para agora usá-lo para que ele fizesse a sua missão aqui na terra. Ele não deu start, Jesus não começou antes que o Espírito Santo veio sobre ele. Mas na hora que o Espírito Santo veio sobre ele, Jesus começou a andar, fazer o bem, curar os oprimidos. Por quê? Porque agora ele contava com a ajuda do Espírito Santo. A boa notícia que eu tenho para mim e para você essa noite é que o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o Espírito Santo que está em mim e está em você. Sabe que às vezes a gente lê as Escrituras e a gente pensa, não, foi dado para mim um Espírito Santo numa categoria inferior. O de Jesus era uma categoria maior. Eu quero te dizer, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que vivifica seu corpo mortal. É Ele que está em mim, está em você. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos levanta. Ele que faz aí você fazer a obra. Ele que faz aí você ser direcionado, ser guiado. Quantos de nós muitas vezes já estivemos para fazer algo, ir por algum determinado lugar, enfim, tantas coisas. De repente veio aquela voz, veio aquela direção, talvez um testemunho interior, talvez uma voz suave e disse para você, vai por outro lugar. Faz de outra forma, vai em tal pessoa, fala algo. Ei, irmãos, tudo isso é a pessoa do Espírito Santo. Presta atenção. Se Deus quer Deus, Ele contou com a ajuda do Espírito Santo na criação, quem dirá a mim, quem dirá a você? Se Jesus quer Jesus, o Filho de Deus, veio aqui na terra, e Ele não teve a presunção de iniciar a obra e o seu chamado e o ministério, antes que o Espírito Santo veio sobre Ele, quem dirá a mim, quem dirá a você? Seria a presunção da nossa parte, pensar que nós vamos conseguir fazer sem a ajuda dEle. Mas com a ajuda dele, nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Romanos capítulo 8. Oh, glória a Deus. Diga, Deus é bom. Enquanto você procura, eu quero reforçar isso. O Espírito Santo nos ajuda na convenção, no novo nascimento, na instrução da palavra, no batismo no Espírito Santo, na liberação dos dons e talentos, para pregar a palavra, na consagração para o ministério, na volta de Jesus. Em todo momento da vida cristã, ele está lá. É poderoso como a Bíblia diz em Atos, que havia em Antioquia profetas e mestres. Eles honravam. Por que a gente muitas vezes vê a igreja de Atos e a gente vê uma igreja tão poderosa? Tão cheia do mover, tão focada no sobrenatural. Eles davam muita honra ao Espírito Santo. Tinha profeta, tinha mestre lá na igreja. Mas, de repente, a Bíblia diz, e o Espírito Santo disse, separa para mim, Paulo e Barnabé. Eles esperavam o comando. Eles eram aguçados para isso. Para esperar o comando, a direção, a sugestão, sabe, o conselho. E quanto mais eles davam ouvidos e atenção a isso, mais sucesso a igreja tinha, mais sucesso a igreja ia, mais crescimento vinha. Por quê? Porque tinha a direção do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos, eu sei que esse ano foi um ano que nós temos muitas coisas para agradecer, né, como igreja, sabe, como filhos de Deus, mas nós vamos entrar em um novo ano daqui a alguns dias e a gente precisa contar mais e mais com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida, todos os dias. Esse é um tempo onde nós começamos a fazer, pessoas começam a fazer planos. 2024 eu vou fazer tal coisa. 2024 eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo outro. Que tal a gente começar a considerar mais? 2024 eu vou ouvir mais a direção do Espírito Santo. Vou dar mais atenção a Ele. Vou buscar mais comunhão com Ele. Vou orar mais em outras línguas. Vou orar mais com a ajuda do Espírito Santo. Porque quanto mais eu e você voltar a nossa vida e o nosso coração, a gente sabe que vai ter bênção, vai ter graça, vai ter favor de Deus para a minha vida e para a tua vida. Romanos 8,14, você achou aí? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Texto bem conhecido. A Bíblia diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Característica de um filho, ser guiado pelo Espírito. Então, Deus criou as coisas, ajuda do Espírito. Jesus teve o seu ministério aqui na terra, ajuda do Espírito. Nós hoje, como filhos, o que é que nós precisamos? Ajuda do Espírito Santo. Essa palavra guiados, no original, ela dá a entender como um pai que pega na mão de uma criança em um lugar
E ele leva essa criança segurando em suas mãos até chegar no destino final. Ser guiado pelo Espírito Santo é você deixar o Espírito Santo conduzir você de um lugar até o destino que ele tem para a tua vida. Não é fazer sozinho. Rapaz, a gente vê hoje muitas pessoas tomando decisões. A gente vê hoje muitas pessoas tomando direções. E a gente sabe porque sabe, tanto às vezes pela evidência do que aconteceu, quanto até mesmo pela forma, sabe, que elas dão esse espaço, às vezes, na precipitação. Dão esse espaço, às vezes, sabe, movido por conta de algo que aconteceu, movido por sentimentos. Mas a Bíblia não diz para eu e você andar por sentimentos. A Bíblia diz para eu e você andar guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Então nós precisamos dar passos guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ser guiados por ele. É ele que vivifica. Eu gosto do versículo 11, porque a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Jesus, ele vivifica o nosso corpo mortal. A palavra ali no original, vivificar, é zoe paal, que significa dar vida continuamente. Ei, o Espírito Santo não deu vida a mim e a você no dia que você aceitou a Jesus e somente nesse dia. Não, todos os dias ele jorra vida dentro de mim, dentro de você. Jesus falou sobre isso em João capítulo 4. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque dentro dele vai jorrar uma água que vive, que vivifica, que jorra para a vida eterna. Que é todos os dias, que é constante, que tem uma vida. Que não deixa eu e você parar, que você passa por coisas, mas você sabe que tem algo que levanta você. Ei, irmãos, nós não somos tão bons assim, que conseguimos viver a vida cristã independente. Não, a gente vive a vida cristã porque tem o Espírito Santo sustentando a mim, sustentando a você. Nos levantando por dentro, nos dando força. Quantos de nós passamos já por situações que pensamos, não vai dar certo, não tem jeito, não vou conseguir, não vou avançar, eu vou parar, eu vou desistir, mas dentro de mim, dentro de você, tinha aquela palavra. Ei, está aqui comigo, irmãos? Aquela força que fez eu e você se levantar, sabe, que nos levou, que muitas das vezes nos colocou de joelhos. A gente nem estava tão afim de orar, mas veio aquele impulso, aquela vida, aquela voz que foi nos conduzindo a ir para um lugar de quebrantamento, a ir para um lugar de busca, a ir para um lugar, às vezes, de arrependimento, a ir para um lugar de renovo, e a gente não para, a gente não desiste, a gente continua, a gente persevera, porque a vida do Espírito Santo está em mim, está em você. Nos guiando, nos direcionando, nos conduzindo, nos levando, e essa ajuda que você precisa todos os dias. Essa ajuda que você precisa contar todos os dias. É interessante como pessoas, às vezes, elas estão atenciosas à ajuda de pessoas lá fora. Elas pensam, não, tal pessoa é influente e se ela me der uma ajuda, portas vai se abrir. Mas deixa eu te dizer, Pedro estava na prisão e portas se abriu para ele. Não tinha influência de pessoas para dizer, vai lá e libera Pedro para mim. Não, mas tinha uma igreja que estava orando. E enquanto a igreja estava orando, o Espírito Santo estava movendo as coisas. Oh, glória a Deus! Para a gente finalizar, abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 15, e o versículo 28. Eu estava em casa fazendo o meu devocional esses dias, alguns dias atrás. E aí, lendo esse texto, pensando sobre esse tema e sobre esse assunto, sabe, o Senhor ele falou algo muito forte comigo. Atos capítulo 15, versículo 28. Como nós precisamos disso? Como nós precisamos contar com essa ajuda? A Bíblia diz em Atos 15, 28, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. A igreja está reunida para tratar de um assunto e colocar alguns temas e algumas imposições. Mas eles estão orando e esperando em Deus a direção para aquilo que eles vão fazer. Então a Bíblia diz que, mais uma vez, como eu falei, o livro de Atos, eles vão dar uma honra especial à pessoa do Espírito Santo. E agora a Bíblia diz assim, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós.
Você já percebeu como hoje tem sido o inverso? As pessoas pensam assim, não, pareceu bem a mim. Pareceu bem a minha vida, pareceu bem para tal pessoa. Mas a igreja, nesse tempo, eles entendiam, tem que parecer bem ao Espírito Santo. A primazia aqui é do Espírito Santo. Não pareceu bem primeiro a nós. Não pareceu bem primeiro aos homens. Pareceu bem primeiro ao Espírito Santo. Isso nos leva a entender que eles estavam orando e esperando uma palavra, uma direção, esperando, sabe, um conselho, algo que ia vindo do Espírito Santo. De repente chegou. Quando chegou, o que é que eles dizem? Pareceu bem ao Espírito e a nós. Tem a direção do Espírito. Tem um aval do Espírito Santo. Ele vai estar envolvido nisso. Ele vai conduzir, ele vai na frente, ele vai fazer. Irmãos, quando nós temos essa palavra, pode ir que vai dar certo. Quando nós temos uma direção do Espírito Santo, a respeito de qualquer que seja o assunto, tem uma palavra, tem uma direção do Espírito. Sabe, o Espírito Santo tem falado ao seu coração, tem testificado dentro de você, tem conduzido você. Irmãos, pode ir. Mas, pastor, parece impossível. Pode parecer impossível, pode até ser impossível. Mas se o Espírito Santo falou, vai dar certo. Você já viu como às vezes as coisas são dessa forma? A gente olha naturalmente falando e diz assim, não tem jeito, não tem como, não vai funcionar. Mas pareceu bem ao Espírito Santo. E quando pareceu bem ao Espírito Santo, a gente faz. E aí você pensa, aquilo que parecia que não ia dar certo, de repente você começa a ver funcionar. Por quê? Porque é debaixo da direção da palavra do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela coloca um temor para mim e para você. Ela traz um temor para mim e para você. Não é somente parecer bem a nós. Parecer bem ao Espírito. Ser guiado por Ele. Dar o passo na direção dEle. E aí a gente sabe que como está na direção dEle, vai fluir, vai acontecer. Portas vão se abrir. Vai ser direcionado, vai dar certo. Porque tem o parecer do Espírito Santo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Quero convidar o pessoal do louvor. Posso fazer uma oração aqui, pastor? Continue os teus olhos fechados. Curva a tua cabeça. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode orar em outras línguas. E deixar o Espírito Santo ministrar o teu coração. Falar o teu coração. Deixar o Espírito Santo, ele conduzir você. Sabe, esse é um momento que o Espírito Santo está falando. Esse é um momento que o Espírito Santo está fazendo. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando com pessoas, sabe? E já tem falado coisas com você. Tem pessoas que estão aqui essa noite que o Espírito Santo já vem falando com você há alguns dias. Já vem dizendo coisas, já vem te ministrando, já vem te direcionando para coisas, e você tem pensado, mas como vai ser, e qual a forma, como chegar a essa pessoa, como vai ter o acesso, e o Espírito te diz essa noite, vai parecer bem a ele, está parecendo bem a ele, vai dar certo, vai fluir, porta vai se abrir, vai haver um direcionamento, vai haver pessoas que vão ser conectadas, você vai passar em lugares e no lugar certo, na hora certa, pessoas vão se aproximar de você, porque tem um parecer do Espírito Santo. O recandarabrache cantalabache candalabas. O remanabra-candarabache candalabros. O chancandarabraçodorobarrandalabas. Eu vejo uma palavra se repetiu, se falou no começo, eu vejo essa palavra de novo. E parece bem, pareceu bem ao Espírito. A palavra é perdão. Perdão. Sabe? E perdão é algo interessante. Porque a gente pensa nisso quando coisas acontecem. Que a gente, de certa forma, se sentiu injustiçado, injustiçada. Que falaram coisas, que tiveram atitudes, mas o Senhor fala essa noite, perdão. Parecer bem ao Espírito. Por quê? Perdoar. Liberar. Deixar ir. Perdão, um entendimento de perdão é não guardar uma lata de lixo no seu coração.
Quando você não perdoa, é como se você estivesse acumulando lixo no seu coração. Quando você perdoa, é como se você estivesse jogando o lixo fora. Tirando o lixo de dentro de você. Pareceu bem. Parece bem ao Espírito. Liberar. Saber que você está liberando, perdoando. Deixando ir. Não guardando. Não trazendo ressentimento. Mas deixando ir. Isso traz cura. Isso traz paz. Isso traz renovo. Oh, rabacanta labaxê, candalabás. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Tem vindo direções. Tem vindo conselhos. O espírito de conselho está dentro de você. O espírito de temor está dentro de você. O espírito de sabedoria. Como eu vou fazer isso, Pai? O espírito de sabedoria está dentro de você. Para te dar sabedoria de como resolver, de como falar, de como chegar, de como agir. Tudo isso você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Ele vai te conduzir. Ele vai te levar. Ele vai fazer. E ele não vai deixar você só. Como é que eu vou fazer, pastor? É difícil fazer. É difícil quando você faz só. Sozinho é difícil. Mas quando você entende que o perdoador está junto de você, vai ficar fácil. Quando você entende que o Espírito de sabedoria está em você, vai ficar fácil. Por quê? Porque ele vai te conduzir. Você não vai sozinho. Ele vai pegar em suas mãos. Ele vai te guiar. Ele vai conduzir você de um lugar até o destino, até o lugar que ele quer que você chegue. Porque ele vai te conduzir. Ele vai te ajudar. Não vai te deixar. Uma das promessas mais preciosas, para mim a mais preciosa da Bíblia, é o Senhor dizendo: não te deixarei, jamais te desampararei. Eis que estarei contigo todos os dias. Como Ele está conosco hoje? Pela pessoa do Espírito Santo. Habitando em nós, nos conduzindo, nos levando para aquilo que Ele quer para a nossa vida. Fica de pé, eu quero orar com você. Oh, aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu preguei a sua palavra essa noite. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Sua palavra é escudo, tua palavra é viva e eficaz. E ela é mais penetrante que uma espada, afiada e que vai cortar dos dois lados, Senhor. Ela corta de um lado para nos trazer as bênçãos, as promessas, para nos trazer revelações, mas ela também corta do outro lado, para nos desafiar. Aquele que muito conhece, também muito deve praticar. Para que nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes operosos. Senhor, eu declaro em nome de Jesus a ação da sua palavra e a ajuda do teu Espírito Santo sobre o teu povo, para que eles possam, Pai, ser conduzidos segundo a sua boa vontade. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar todos os dias de nossa vida, para que nós possamos fazer e cumprir a sua vontade aqui na terra. É o que nós oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar uma glória a Deus? Feche teus olhos. Louvor. Vamos adorar o Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Chame por Ele. Convide Ele essa noite.
espíritas me livram. Esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva, a presença. Mas doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Glória a Deus. Feche seus olhos. Sabe, nós começamos falando como existe uma ajuda do Espírito Santo para você que chegou aqui e ainda não tomou a decisão, que eu costumo dizer que é a decisão mais importante da sua vida. É a decisão de você entregar a sua vida a Cristo. E como eu falei, às vezes nós chegamos na igreja, ouvimos a palavra, ouvimos o louvor, e nós sabemos porque sabemos que o Espírito Santo fala ao nosso coração, a palavra fala conosco. Às vezes a gente até pensa, quem contou a minha vida para o pastor? Ele falou coisas que estão acontecendo comigo, mas é o Espírito Santo que conhece você. Sabe o que você precisa, sabe o que você está passando. Mas ele conduziu e trouxe você a esse lugar. E isso é só o começo, ele quer fazer algo novo na tua vida. E esse algo novo, esse algo maior comece no momento que você se rende, que você entrega a sua vida a Jesus. Então eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que deseja dar um passo de fé e entregar a sua vida a Cristo essa noite. Deseja dar um passo de fé, se tornar uma nova criatura, nascer de novo. Tem ajuda do Espírito Santo. Oh, aleluia, tem ajuda do Espírito Santo para isso. Para conduzir você. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém aqui essa noite que quer dar um passo de fé? Só você levantando suas mãos, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Deixa o Senhor começar uma obra na tua vida.
Ei, se lembre, quando você levanta a mão, quando você dá um passo, o Espírito Santo vai pegar junto com você. Por isso você vai ver aqui nossos irmãos chorando. É a ação do Espírito Santo em nós, testificando que essa palavra é a verdade, testificando que nós conhecemos de Cristo, nos quebrantando por dentro, nos tornando uma nova criatura. Tem mais alguém essa noite que quer dar esse passo de fé, que quer se tornar uma nova pessoa em Cristo, que quer experimentar algo novo? Ei, eu sei porque sei que tem mais pessoas aqui essa noite, que o Espírito Santo está falando no teu coração. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Dê um passo, sabe? Sai do seu lugar, levante suas mãos e você vai ver algo novo acontecer na tua vida. O Senhor tem algo novo para você. Ei, o Espírito Santo tem algo novo para a tua vida. O Espírito Santo quer fazer algo novo na sua vida. Mas para ele iniciar essa obra, você precisa dar um passo de fé. Deixar ele fluir. Ele está batendo a porta, mas ele quer entrar. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Tem mais alguém essa noite? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastor Márcio.